Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando o gancho do outro vídeo que eu acabei de gravar, só que vocês vão ver com uma diferença aí de uma semana talvez, eu queria comentar com vocês sobre uma mudança assim bastante significativa no curso de Engenharia Química aqui da Poli. Inclusive uma pessoa que pediu assim, por favor Felipe, faça esse vídeo foi o Pedro. Então Pedro, se você estiver vendo esse vídeo aqui agora, você contribuiu para isso, tá? No fundo, esse vídeo, gente, eu já sabia dessa notícia faz algum tempo, só que eu meio que demorei um pouco para gravá-lo porque tinha a questão dos meus afazeres, eu estava bastante ocupado aí com as coisas, mas também era difícil para mim pensar na melhor forma de trazer esse conteúdo para vocês. Porque se eu chegar aqui e falar assim, gente, a mudança foi essa, valeu, acabou. Tudo bem, vai ser um vídeo de 1 minuto e morreu aí, né? Mas em alguns casos é importante que eu traga também uma questão de embasamento, de falar por que a mudança ocorreu, né? Dos impactos dessa mudança, né? Então eu demorei um pouco mais pensando sobre isso, porém, né, estamos aqui agora para explorar esse assunto. Qual que foi a mudança? A partir do vestibular deste ano, então os alunos que prestaram esse ano a Engenharia Química, quando ingressarem ano que vem, essa mudança já é válida, que é a transição, né, vou usar a palavra mudança de novo. A Engenharia Química, ela deixou de ser um curso quadrimestral e ela virou um curso semestral. Felipe, o que é um curso quadrimestral? De maneira bem resumida, a Engenharia Química, assim como é a Engenharia de Computação, a partir do terceiro ano, separava o ano, em vez de 2 semestres, em 3 quadrimestres, 3 blocos de 4 meses. E a ideia era intercalar o que eles chamavam módulos de aula, que eram quadrimestres onde os alunos tinham aula, como se fosse um semestre, com módulos de estágio, que eram quadrimestres onde os alunos apenas estagiavam. Então, eram 4 meses só de estágio, sem nenhuma aula, onde ele se dedicava 40 horas semanais ao estágio. Então, ele poderia aprender bastante aí, né, sobre a área onde ele fazia o estágio. No caso da engenharia da computação, isso daqui funciona muito bem. No caso da engenharia química, desde que eu entrei, eu já escutava, né, alguns questionamentos com relação à dificuldade de manter esse modelo quadrimestral lá. E aí parece, né, que desde então foi discutido lá essa questão de migração do quadrimestral para o semestral e finalmente este ano, já para os alunos do ano que vem, essa implementação foi feita, tá? Então, por que ocorreu essa migração, essa mudança aí? Eu posso trazer aqui, né, dos 3 lados, então 3 pontos aqui. Aí vocês vão falar assim, Felipe, qual foi o que impactou mais? Não sei, até porque eu não conheço o contexto da engenharia química como eu conheço o contexto da engenharia da computação. Então, pelos lados dos alunos, tinham alunos, claro, quando eu falo tinham alunos, vai parecer que foi uma massa uniforme falando isso, de maneira alguma. Foram alguns alunos, eu já ouvia essa reclamação, né? Que falavam com relação ao modelo quadrimestral, ser puxado, não ter férias e por aí vai, né? Então, tinha esse questionamento pelo lado dos alunos. Pelo lado dos professores, existia um questionamento com relação à carga de trabalho a mais para se manter um curso quadrimestral. Porque um curso quadrimestral ele tem bem forte o aspecto de parceria entre escola, né, e empresa, no caso entre a Poli e a empresa. No caso aqui da engenharia da computação, a gente tem uma equipe que trabalha com isso. Então a gente tem uma equipe, né, os professores, fora as dedicações deles de professores, né, de dar aula, fazer pesquisa, eles também trabalham nessa parte de estágio. Eles têm uma carga de trabalho a mais para manter isso. Porque assim, uma coisa que é importante vocês terem em mente, a Poli como um todo, ela tem uma seção de estágios. Então, esse é o principal órgão de estágios da Poli. Mas no caso do quadrimestral, também, né, tanto a computação quanto a química, o PCS, Departamento da Poli, que cuida da computação, e o PQI, Departamento da Poli, que cuida da engenharia química, eles têm as suas seções de estágio, não sei se esse é o termo mais adequado, mas enfim, eles tinham uma equipe, né, que cuidava dessa parte de estágio pensando na questão quadrimestral. Então, conversar com a empresa, vender a ideia do curso quadrimestral, fazer parcerias quadrimestrais e por aí vai, né? Sendo que para um curso semestral é mais simples, porque você delega, né,
faz sentido. Essa questão desse trabalho, dessa parte logística e burocrática do estágio para a seção central da Poli, né? Então, pelo lado dos professores, né, de novo, quando eu falo pelo lado, não é que todo mundo questionava isso, mas tinha um questionamento com relação a isso, né? Com relação a essa carga aí de trabalho para conseguir gerir esse aspecto quadrimestral pensando nos estágios. E por fim, e também importante aqui, né, talvez o mais importante, pelo lado das empresas. Então, assim, uma visão minha, né, de ex-aluno que já se formou da computação. Seria muito bom alunos da química relatarem isso, né, assim, que passaram por isso. Parece que no caso da engenharia química existia uma dificuldade maior de conseguir esses estágios quadrimestrais com as empresas. Enquanto na computação isso hoje em dia está bastante fácil, até muito mais fácil do que era quando eu era aluno de graduação. Hoje em dia, assim, parece que a oferta de empresas está alta, então tem empresas que contratam muitos alunos. Na química isso não é verdade. Inclusive, uma coisa até interessante, isso eu lembro bem da minha graduação, eu no meu terceiro ano tinha aula em janeiro, né? Tanto a gente da computação quanto os alunos da química. E os alunos da química, se eu não me engano, eu não lembro se foi janeiro ou foi fevereiro, eles tinham uma semana da engenharia química. E nessa semana eles não tinham aula. Então, era previsto no calendário do curso que eles não tinham aula nessa semana. Por quê? Porque essa semana era o principal momento onde eles poderiam, né? Nessa semana vinham empresas da química para lá, e eles poderiam ter contato com essas empresas e conseguir um estágio em alguma delas, né? Então, essa semana para eles era tão importante que a coordenação do curso montava um calendário para não dar aula nessa semana. Não sei se isso continuou assim, mas pelo menos na minha época era assim, né? E isso mostrava como para eles era mais difícil conseguir esse estágio do que para a gente. Então, eu acredito que esses 3 pontos, né, pelo lado dos alunos, pelo lado dos professores e principalmente pelo lado das empresas, resultou nessa questão então da química deixar de ser quadrimestral e a partir do ano que vem, já para os ingressantes do ano que vem, ser semestral. Dito isso, quais são as dúvidas que eu venho recebendo? Felipe, você acha, ou então você sabe se essa mudança vai gerar, eu estou usando a palavra mudanças muitas vezes, né? Mas se essa mudança na modalidade do curso vai gerar mudanças nas disciplinas da grade curricular? Bem, uma mudança significativa foi o assunto do vídeo anterior. Então, o biênio da Poli como um todo está sendo modificado e isso, é claro, vai impactar na engenharia química. Agora, mudanças nas disciplinas, criar novas disciplinas, né, e coisas do tipo, eu acho que não. Porque é um processo muito burocrático, assim, exige várias burocracias e eu acho que o pessoal da engenharia química não teve tempo de trabalhar nisso ainda. Posso estar errado? Com certeza. Porém, vale uma consideração que eu fiz no vídeo anterior. Geralmente o pessoal aprova no ano atual, o próximo ano. Então, se for ter uma mudança lá no 5º ano da engenharia química, provavelmente vocês só vão saber disso lá para 2027, não, 2028, né? Então tem chão pela frente ainda para vocês descobrirem isso. Realmente, neste momento agora, não tem como saber disso. O que eu acho que vai acontecer é que simplesmente, né, eles vão diluir um pouco mais essas disciplinas, né? Porque se a gente for pegar o curso quadrimestral ele tem 4 semestres, que são os 2 primeiros anos, e ele tem 5 módulos de aula. Se cada módulo de aula equivaler a um semestre, é como se a gente tivesse 9 semestres ao invés de 10, que é uma engenharia comum. Só que os nossos módulos de aula, eles têm mais matérias, eles têm uma carga curricular maior do que os semestres dos cursos da Poli do 4º e do 5º ano. Então, as matérias que aqui estão mais condensadas, no caso da engenharia química, eu imagino que elas vão ser um pouco mais diluídas, tá? É um chute meu, mas realmente eu não tenho como afirmar isso para vocês, tá? Com 100% de certeza, porque só o futuro nos dirá, tudo bem? Por fim, uma coisa que eu tenho certeza absoluta que alguém, em algum momento, pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, vai assistir esse vídeo e vai se questionar. Felipe, ok, o curso da engenharia química, ele era quadrimestral e agora ele vai ser semestral.
Você acha que a mesma coisa vai acontecer com o curso de Engenharia da Computação? Daqui a alguns anos ele vai ser um curso semestral? E eu acho que não. Eu acho que não, pelo menos a curto prazo. Pode ser que daqui a 15, 20 anos o curso seja semestral? Pode. Pode ser que mudando toda a equipe docente ou boa parte da equipe docente aqui do departamento, a nova equipe docente fale, galera, vamos manter semestral e é isso aí, tá? Mas, pelo menos a curto prazo, então você aí vestibulando, fique tranquilo que as chances disso acontecer são praticamente nulas. Porque aqui no departamento, né, de computação está tudo muito bem organizado. Então, o pessoal, por mais que sim, existam discussões, né, nesse sentido, como está muito bem organizado, as chances disso acontecer, eu particularmente não consigo, eu não vejo nenhum movimento nesse sentido, tá? Então, para trazer isso daqui para vocês, tudo bem? Então, o que eu tinha para falar era isso. Se cuidem no nosso próximo vídeo.